Bom dia! Como passaram de sexta-feira? Bem? Muito bom, né? Então vamos lá, começando mais uma semana aí, né? Com língua portuguesa. Hoje a nossa aula é 74, tá? Nós vamos trabalhar aí a interpretação de texto. Nós vamos trabalhar o que? Lendas. Olha que legal, tá? E depois vocês vão trabalhar lá no livro de atividades, tá bom? A continuação da locução adjetiva, tá? O que nós já vimos trabalhados, né? E que nós vamos dar continuidade aí, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês, de língua portuguesa, tá? Nas páginas 100 a 106, tá? A tia vai ler com vocês aí, vai explicar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Sobre lendas, tá? Depois vocês vão para o livro de atividades nas páginas 44 e 45. Vamos dar continuidade, né, na locução adjetiva, como vocês já viram, né? Agora nós vamos finalizar aí, tá bom? Fazer uma breve revisão, tá? E depois que vocês terminarem aí, educação física. Que legal! Hoje vocês têm educação física, não é verdade? Tá bom? Então terminam de fazer aí as atividades, tá bom? Para vocês irem lá para a sala, lá para o link, né, do tio Davi, tá? Para a aula dele, tá? Então, hoje é português, né? Língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Pega o livro de vocês aí. Tá todo mundo com o livro? Posso dar continuidade? Posso começar, aliás, né? Posso dar o início? Então, vamos iniciar aí na página 100 e 100. 100, depois 101 até a 106, ok? Vamos lá, então. Lendas que encantam, ó, tá dando pra ver aí? Tá um pouco escuro, né? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos diversas figuras, tá vendo? Ó, a pinha, né, que é do pinheiro, tá? Esse daqui, ó, tá? Depois vem o que? Uma arara azul, certo? E depois vem o que? O próprio pinhão, né? Que vem dessa árvore aqui, tá? Que é chamado de quê? De pinheiro, tá? Ok? Então, nessas unidades, ela vai ser trabalhada algumas lendas, tá? E as características, ok? Desse gênero literário. Vocês sabem que é um gênero literário, né? Então, vamos ressaltar o que? O valor cultural das lendas, tá? O valor cultural das lendas, ok? Então, o que nos mostra aí é a gralha azul. Então, tudo isso que tá aí faz parte da lenda da gralha azul, tá? Então, a lenda dessa gralha azul aí está relacionado todas as imagens que estão aqui, o pinhão, o pinheiro, a pinha, né? Tudo que vem do pinheiro aqui e a própria arara azul. Tudo isso faz parte da lenda que a tia vai contar. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ainda ver nesta unidade ainda, tá? A lenda da gralha azul, tá? Então, vocês vão ver, eu vou ler um pouquinho só para vocês entenderem, tá? A lenda da gralha azul, tá? Vocês conhecem essa lenda? Não? Então, a tia vai ler para vocês. Às vezes, quem sabe, né, a hora que a tia começar a ler, vocês devem lembrar, tá bom? Eu vou ler só para vocês verem se vocês conhecem ou não, tá bom? Então, todas as imagens aqui estão relacionadas à lenda da gralha azul. Por isso que estão essas imagens aí, tá bom? Ó, eu vou ler para vocês aí, tá? Até, inclusive, vocês têm ela aí, tem esse texto aí, essa lenda da gralha azul, na página 107. Se vocês quiserem acompanhar aí, podem acompanhar aí no livro de vocês ou no livro aqui com a tia, tá bom? Vamos lá. Há muitos e muitos anos, num lugar bem distante,
havia uma imensa floresta com milhares de gigantescos pinheiros. Olha lá, lembra dos pinheiros, né? Araucária angustifolia. Eram árvores belíssimas em forma de cone, muito, mas muito altas. As araucárias produziam todos os anos muitos frutos, chamados pinhão, os quais nasciam dentro das pinhas, que têm um formato arredondado. Eram espécies de ninhos, casas, para os pinhões crescerem. Quando as pinhas já estavam no tamanho ideal, começavam a amadurecer e, então, já maduras, abriam-se e os frutos, os pinhões, com a ação do vento, começavam a cair no chão. Lá ficavam espalhados na superfície do solo e serviam de alimento para todos os pássaros e animais que habitavam aquela floresta. Também serviam de alimento para as pessoas, que os comiam assados ou cozidos. Mas entre os pássaros havia um, somente um, que agia de maneira diferente. Era a gralha azul, pássaro de rara beleza, de cor azul anil, com algumas manchas escuras e um canto diferente, habitante contumaz dos pinheirais. A gralha azul recolhiam os pinhões que caíam no chão e os levava para outros lugares mais distantes. Ali cavavam com seu bico um buraquinho no chão, enterravam o pinhão e, novamente, repetia a proeza. Assim, a gralha azul plantava cada ano dezenas e dezenas de pinheiros, que, com o passar do tempo, transformavam-se em belas e formosas árvores, como sua árvore mãe. Tudo graças à gralha azul, que ficou sendo conhecida em todo o mundo como símbolo da terra dos pinheirais. Então, essa daqui é a gralha azul, que vocês podem estar percebendo, tá? Tem aí a imagem de vocês no livro, tá? A gralha azul, o que ela tá fazendo? Plantando pinhão, de Árvore Borges Júnior. Então, gente, esta lenda, ela relata a história do pássaro chamado a gralha azul, conforme está aqui, tá vendo, né? Considerando o símbolo da terra dos pinheirais do Paraná. Então, quer dizer que geralmente, tá, gente, cada local, ou região, estado, cidade, tem a sua própria lenda, tá? Então, cada estado, né, como a tia tinha dito aí, tem seu estado, cidade, né, tem a sua própria lenda. Então, o que são lendas? As lendas integram a cultura popular de um povo. Elas são transmitidas de boca em boca ao longo de muitos anos. Sua finalidade é explicar fatos relacionados à existência humana, ou aspectos da paisagem terrestre, da fauna, dos astros e etc. Ok? Então, número 1, o que o texto está trazendo para nós? É uma lenda, né? Então, o texto a seguir, ela é o quê? Uma lenda. Então, como eu tinha falado da gralha azul, né? Lá vocês viram sobre a gralha azul, as imagens, né? E agora, número 1, tá pedindo aí. Tem outra lenda aí. Essa lenda é do Irapuru. Quem já ouviu falar desta lenda? Então, o Irapuru é o pássaro que tem um dos cantos mais bonitos de toda a floresta. Quando ele canta, todos os outros animais ficam em silêncio só para ouvir ele. Sabia disso? Então eu vou contar um pouquinho da lenda do Uirapuru, ok? Um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique. Como não poderia se aproximar dela, pediu a Tupã que o transformasse em um pássaro. Tupã transformou-o em um pássaro vermelho telha, que à noite cantava para sua amada. Porém, foi o cacique que notou seu canto. Ficou tão fascinado que perseguiu o pássaro para prendê-lo. O Irapuru voou para a floresta e o cacique se perdeu.
À noite, o Irapuru voltou e cantou para sua amada. Canta sempre, sempre, esperando que um dia ela descubra o seu canto e o seu encanto. É por isso que o Irapuru é considerado um amuleto destinado a proporcionar felicidade dos negócios e no amor. Esse texto aí, ela é uma cultura popular, tá? Então, no número 2, vocês vão fazer o questionário, né, as interpretações de texto, e lá tá perguntando número 2. O que se tenta explicar por meio dessa lenda? O que se tenta explicar por meio dessa lenda? Será por quê? Será que o pássaro lá, né, o Irapuru, tem um canto tão maravilhoso e porque ele é um amuleto, né, da felicidade nos negócios e no amor? Será por quê? Explica por meio dessa lenda. O que se tenta explicar por meio dessa lenda? Ok? Número 3. Quando se cria uma história, criam-se também os personagens que se integram a ela. Lembre-se, todo ser homem, bicho, planta, objeto que participa da história, falando, agindo ou demonstrando sentimentos, é considerado o que? Um personagem, ok? Então, com base nessa informação, responda as questões propostas. Letra A da número 3. Quem são os personagens dessa lenda? Aí vocês vão colocar quem são os personagens desta lenda, tá? Todos os personagens. Continuando aí, na número 2. O que vocês vão fazer na letra B? Perdão. Quem é o protagonista, ou seja, o protagonista é o personagem principal da história, tá? Então, quem que é o protagonista? Justifique, tá? Número 4. A esposa do cacique ouviu um belo canto de Irapuru. Transcreva do texto uma frase que comprove sua resposta, ok? E o número 5. Que tipo de sentimento levou Tupã a atender ao pedido do jovem guerreiro? Será que foi por compaixão? Será que foi por bondade? Que tipo de sentimento levou o Tupã a atender ao pedido do jovem guerreiro? Será por quê? Qual seria esse sentimento? Tá? Vocês vão escrever aí. O número 6. Por que essa história é considerada uma lenda? Por que será? Porque ela busca explicar a origem do Irapuru, que é um pássaro, né, que se destaca dos demais devidos ao seu belo canto, será? Aí vocês vão colocar aí. Por que essa história é considerada uma lenda, tá? E número 7, essa é pessoal. Você gostou dessa lenda e por quê? Se você gostou, se sim, você vai justificar. E se não, vai justificar também porque você não gostou, do que você não agradou dessa lenda, tá? E um pouco mais. Na lenda que você leu, não há diálogo, né? Então, exercite sua imaginação reescrevendo e acrescentando diálogos entre alguns personagens. Lembre-se de usar a pontuação adequada, tá? Não se esqueça, tá, gente? Aqui na página 103, ó, vocês vão fazer um diálogo. Todo mundo sabe o que é o diálogo, né? Vocês estudaram isso. Então, vocês vão fazer um diálogo entre os personagens lá, porque lá não tem nenhum diálogo, né? Um falando um com o outro, né? Então, vocês, ali, lá tá a própria atividade está pedindo, né? Então, exercite sua imaginação, reescrevendo e acrescentando diálogo entre alguns personagens, tá? Alguns personagens. Então, se alguns não precisam ser todos, tá bom? E lembre-se, tá, gente, de usar a pontuação adequada. 2 pontos, travessão, tá? Se tiver uma pergunta, o ponto de interrogação, tá bom? Então, façam e depois mandem para a tia Patrícia via WhatsApp, tá bom? Para a tia estar corrigindo aí, ok? Olha na 104. Outra lenda aí, ó. Será que é uma lenda ou não? Ó, esse daqui já não é uma lenda. Tá falando do mesmo passarinho que nós acabamos de ver aí, tá? O Irapuru. Nós vimos a lenda dele. Agora nós vamos ver as características, né, desse pássaro, né? O nome dele, a origem dele, de que família, né? A plumagem. Então, é a característica dele que nós vamos ver, tá bom? Então, leia o texto.
Nele está falando sobre o Uirapuru também, verdadeiro. Ou nome comum. Qual que é o nome dele comum? Uirapuru verdadeiro, correto? Outros nomes. Outros nomes. Quer dizer o quê? Que ele é conhecido também, além do Uirapuru verdadeiro, ele é conhecido como corneta ou músico, porque ele canta muito bem, né? Vocês viram a lenda aí, então ele dá o show, né, na floresta, correto? O nome em inglês, Musician Werring, Musician Werring. A tia não é muito boa em inglês não, tá? O nome científico dele. Nome científico, Ciporinus arada. O filo, Chordata. A classe dele é aves. A família dele, de que família ele é? Trogloditidae. E a plumagem dele é parda, avermelhada e bem simples, tá? As características físicas dele, tem bico forte, pés grandes e às vezes nos lados da cabeça um desenho branco, tá? Ó. Tem um desenho branco lá, ó. O comprimento dele, mais ou menos 12,5 centímetros, tá? 12,5. A distribuição geográfica presente em quase toda a Amazônia brasileira, com exceção do Alto Rio Negro e da região a leste do Rio Tapajós. Encontrado também em todos os demais países amazônicos, Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Qual que é o habitat dele? Ele é comum no estrato inferior de florestas úmidas, principalmente terra firme, mas também florestas de várzea, tá? Qual que é o comportamento dele? Ele é irrequieto, locomove-se rapidamente em meio à folhagem ou mesmo no solo, tá? E ele pode aparecer em casais ou junto com pássaros de outras espécies. Há uma lenda que diz que o Uirapuru atrai bandos de aves com o seu belo canto. A verdade é que ele apenas integra bandos em busca de comida. Legal, né? A alimentação dele. O que ele come? Ele come frutas e principalmente insetos. Após uma época de seca e logo que começa a chover, as formigas taoca saem de seus formigueiros e atacam todos os pequenos seres que encontram. Isso gera uma movimentação desesperada de vários seres na floresta, chamando a atenção de vários pássaros, inclusive o irapuru. É um banquete para todos os pássaros que comem formigas. Enquanto os outros comem, o irapuru canta. O seu canto curto e forte demonstra que ele está dominando o território. O canto dele. Qual que é o tipo do canto dele? Ó, é um canto longo e melodioso. Sua intenção é outra, a atração para acasalamento. Ou seja, com canto longo e melodioso. Sua intenção é outra, a atração para acasalamento, perdão. Esses cantos duram de 10 a 15 minutos ao amanhecer e ao anoitecer. Nossa, bastante tempo, né? Na época de construção do ninho. Durante o ano todo, o irapuru canta apenas cerca de 15 dias. O canto do irapuru ecoa na Mata Virgem. O som puro e delicado, como o de uma flauta, parece ter saído de uma entidade divina. Os caboclos mateiros dizem com grande convicção que quando canta o irapuru, a floresta silencia, como se todos os cantores parassem para reverenciar o mestre. Legal, né, gente? Então, letra A. O que esse texto informa? O que esse texto informa? Será que esse texto informa as características físicas do comportamento do irapuru? Ou será que esse texto informa as lendas? Como você pode verificar aí, observar? O que será que esse texto está informando? Letra B. Comparando essas
explicações com as datas da lenda, né? Responda as questões a seguir. Qual dos textos está relacionado com a imaginação com a fantasia? Qual dos textos está relacionado com a imaginação com a fantasia? Será que é a lenda? Ou será que as características do texto que seria o segundo? Que é a característica do pássaro, que está especificando, né, a qualidade dele. O que será? Qual deles traz conhecimentos que se baseiam em observações e estudo das ciências? Que informações sobre o Irapuru verdadeiro presentes no segundo texto em relação com a lenda? Aí vocês vão comparar o primeiro, tá? E com o segundo texto, tá? Fazendo a comparação aí, o quais que são lendas, o que não são lendas, né? São coisas, as coisas imaginárias, né? Lendas. E na letra D, o texto O Irapuru verdadeiro é escrito em parágrafos ou organizado por meio de tópicos. Vocês vão justificar, tá? Se o texto Irapuru verdadeiro é escrito em parágrafo, vocês sabem o que é parágrafo, né? Ou escrito organizado por meio de tópicos, tá? Vocês vão justificar, tá bom? Não esqueça, porque o escrito por meio de tópico, ele tem que ter o quê? Subtítulos, né? Escritos em negritos, muitas vezes, né? Seguidos pelos 2 pontos, respectiva explicação, né? Então, isso daí é por tópicos, né? Então, preste bem atenção aí também, tá? Letra E. Selecione os tópicos que, em sua opinião, são mais importantes e transforme em um parágrafo explicativo sobre o Irapuru, ok? Sugestão, vou dar uma sugestão para você aqui. Vamos supor, o nome científico do Irapuru. Então, aí você vai colocar um parágrafo, né, explicando o nome científico do Irapuru, também conhecido como o quê? Por corneta, o músico, né? Ele mede aproximadamente 12,5 centímetros. Ponto. Sua plumagem é pardo, avermelhado e bem simples, né? Daí você vai escrever em parágrafo, né? Dá um espaço, vocês sabem que o parágrafo dá um espaço, né? Ali tem a margem, vocês dão um espaço para começar o quê? A escrever o parágrafo, tá bom? E letra F, em que texto a leitura é mais rápida? Ágil, no texto escrito em tópicos ou no parágrafo explicativo do exercício anterior? O tópico é bem simples, né? A gente é mais objetivo mesmo, né? Mas agora, o parágrafo não, você tem que explicar sobre o assunto, né? A explicação direitinho, né? Para entender bem melhor sobre o que está falando, né? É um parágrafo bem explicativo mesmo, né? E agora o tópico não, os tópicos é mais objetivo mesmo, né? Cada tópico fala um pouco do que está se referindo, ok? Agora vocês vão lá no livro de atividades de vocês, tá? Vocês vão entrar lá na página 44, abrem aí o livro de atividade de vocês. 44 e 45, vamos trabalhar as locuções adjetivas aí, ok? Ó, acompanhem no livro de vocês aí, na número 1. Relacione as locuções adjetivas ao seu adjetivo correspondente. Vamos supor, nós temos 4 alternativas aqui. Letra A, B, C e D. Nós temos de anjo, de água, de areia e de cristal, correto? E do outro lado nós temos arenoso, angelical, cristalino e aquático. Então, vocês vão relacionar de acordo com o que está pedindo. Vou dar um exemplo. De anjo, qual que é a locução adjetiva? Relaciona as locuções adjetivas ao seu adjetivo. Então, qual seria o adjetivo de anjo? Angelical. Muito bem, tá? Isso daí que vocês vão fazer. Então, angelical, vocês vão colocar a letrinha A, tá? No número 2, vocês vão numerar os adjetivos de acordo com as locuções adjetivas também, tá? Numere os adjetivos de acordo com a locução adjetiva correspondente. Nós temos aí animais do mar,
região de deserto, cavalo de asas, fonte de alimentação, ok? Aí depois vem número 5, problema de pulmão, porto de rio, número 7, água de chuva e andar de gato, correto? Aí vocês vão identificar aí, alimentícia. O que é alimentícia? Então, alimentícia, né? Vocês vão colocar o quê? Qual a locução adjetiva da alimentícia? Fontes de alimentação, né? E a mesma coisa, né? Vocês vão colocar o número 4. Regiões do deserto. Qual que é o adjetivo? Tá? Vocês vão numerar os adjetivos, tá? Quais seriam os adjetivos da região do deserto? Do deserto seria o quê? A número 2. Alimentícia, felino, pulmonar, alado, fluvial, pluvial, marítimos ou desértica. Então, o adjetivo da região de deserto seria o quê? Desértica, tá? O número 2, a última aí. Tá bom? Ok? No número 3, o que vocês vão fazer no número 3? Na frase a seguir, substitua a expressão em destaque por um adjetivo. Então, vocês vão substituir, tá, o que está em negrito aí, que seria dos homens, por um adjetivo, ok? Qual que é o adjetivo dos homens? Os animais, com inveja das Olimpíadas dos homens, resolveram também organizar a sua. Então, vocês vão só reescrevendo, tá, gente? Não esqueça, tá? Vocês vão reescrever de novo a frase e vão mudar, tá? Vão só mudar aí por um adjetivo, tá bom? A palavrinha por um adjetivo, dos homens, tá? Que tá em negrito. E o número 4, substitua os adjetivos por locuções adjetivas. Então, aqui vocês vão fazer o contrário, tá? Vocês vão reescrever a frase e substituir os adjetivos por locuções adjetivas. Vou dar um exemplo aqui. O remo pode ser um esporte marítimo, lacustre ou fluvial. Então, o remo pode ser um esporte do mar, que seria marítimo, né? Lacustre, do lago e fluvial do rio, ok? Então, no caso, marítimo, lacustre e o fluvial são os adjetivos, tá? E as locuções adjetivas de marítimo é o quê? Mar. De lacustre é lago e fluvial do rio. Letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? O amor paterno, o amor materno, o amor filial é o que mantém a família unida. Então, vocês vão colocar aí as locuções adjetivas, ok? Certinho? Alguma dúvida? Então, tá certinho. Qualquer coisa, mandem mensagem lá pra tia Patrícia que ela te explica melhor, tá? Número 5. Aí, nós temos uma cruzadinha, certo? Então, vocês vão completar a cruzadinha com os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas. Nós temos letra A, água da chuva. Letra B, músculo do coração. Letra C, língua de Portugal. Letra D, comida de homem. Letra E, atitude de criança. Letra F, ambiente do campo. Letra G, carne de boi. Letra H, impressão do dedo. Então, vocês vão completar a cruzadinha com os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas. Então, nós temos as locuções adjetivas que a tia acabou de falar. E agora, vocês vão colocar o quê? Os adjetivos. Vou dar um exemplo. Na letra A, água da chuva. Qual que é o adjetivo da água da chuva? Letra A, pluvial. A água da chuva, o adjetivo da água da chuva é pluvial. Vou dar outro exemplo aqui. Letra B, músculo do coração. Para quem não sabe qual que é o adjetivo do músculo do coração, é o cardíaco, ok? Super fácil, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor a carne do boi. Como que a gente fala o adjetivo da carne do boi? Ou seja, a carne de boi. A carne bovina, tá bom? Então, é muito fácil, tá, gente? É só vocês verem aí o que tá pedindo, ok? E colocar os adjetivos
na cruzadinha. Então, cada letrinha num quadrinho, tá bom? Ok? Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Tenham um bom dia a todos, tá? Façam com bastante atenção. Terminou as atividades, mandem para a tia Patrícia, que a tia quer fazer as correções, para me ver como vocês estão, tá bom? E agora fiquem com a aula do tio Davi, né? Vocês têm aula agora de educação física, tá bom? Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã teremos aula de quem mesmo? Amanhã vocês terão a aula de História e Matemática, né? Então, prepara o livro de vocês aí, amanhã, História e Matemática, tá bom? Para nós darmos início também às nossas aulas aí, ok? E qualquer dúvida, tá bom? Mandem mensagem para a tia Patrícia, tá? Não esqueça, tá? Então, um grande beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijos!